E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, como você já viu aí no título, eu quero te falar um pouco sobre ansiedade. Sabe a diferença entre ansiedade e depressão? As duas são uma fuga do presente. A ansiedade é uma fuga do presente no futuro. Você fica preso no futuro, preocupado com o que ainda vai acontecer. E com a depressão você fica preso no passado. Nas duas coisas você foge do presente. Sabe por que eu estou fazendo esse vídeo? Essa semana eu fui para São Paulo. Eu viajei, minha família é de São Paulo. Eu fui lá ficar um tempo com os meus avós. E quando eu estava lá eu me senti muito mais leve. Eu me senti muito mais tranquilo, como se eu tivesse menos responsabilidades. Só que no fundo nada mudou. Eu continuava tendo que trabalhar, eu continuava tendo que ter as aulas da faculdade, fazer os trabalhos. Então, por que eu me sentia mais leve lá? Eu fiquei tentando responder essa dúvida. E eu achava que era porque eu estava mais longe, não tinha tanto problema, ou por causa das companhias, porque os meus avós eram mais tranquilos, alguma coisa do tipo. Mas quando eu voltei para Curitiba, Deus me mostrou que não era nada disso. O problema é que quando eu estava lá em São Paulo, eu tinha muita mais facilidade em confiar em Deus. Porque quando eu estava lá, eu não podia fazer nada em relação aos meus problemas daqui. Então, se alguma coisa desse errado, eu ia estar em São Paulo. Eu tinha que confiar em Deus para resolver as coisas aqui até que eu voltasse. Mas quando eu voltei para Curitiba, eu senti um peso nas minhas costas. Eu senti uma responsabilidade muito grande voltando. E quando eu questionei a Deus sobre isso, Ele me mostrou claramente. É porque quando você voltou, você trouxe de volta sobre si um peso que nunca deveria ficar sobre você. E é isso que eu quero falar aqui hoje. A ansiedade é quando a gente se preocupa em controlar as coisas do futuro e as coisas que a gente não pode controlar. E a solução para isso é muito fácil: confiar em Deus. E às vezes a gente até fala no consciente que a gente confia em Deus e que a gente tem tempo com Ele, confia nele. Só que no nosso subconsciente a gente continua preocupado com as coisas que a gente não controla, continua preocupado com as atitudes de outras pessoas que nos impactam, que nos atingem, continua preocupado com o nosso futuro, com coisas que não estão ao nosso alcance. E a gente confia de verdade em Deus quando a gente tem plena certeza de que fazendo a nossa parte, Ele faz a dele. A ansiedade, ela começa aí, quando você se preocupa com essas outras coisas. Isso dá margem, isso dá brecha para a sua ansiedade crescer e se tornar algo maior, algo mais pesado, que você não suporta. Então, é muito simples a resposta de como vencer a ansiedade. Você deve confiar em Deus. Mas a prática é muito mais difícil do que parece. Pare e pense aí por um segundo. Com o que você tem se preocupado? O que ocupa a sua mente? São pensamentos com o futuro? São pensamentos com coisa que você não controla? Ou são problemas que estão dentro do seu alcance, que você pode agir em relação a isso? Porque uma coisa é você se preocupar com as coisas que você deveria fazer, isso não faz. Isso no fundo é preguiça. Isso é o Espírito Santo te incomodando para você sair da inércia e fazer o que você precisa fazer. Mas quando você passa desse ponto e se preocupa com as coisas que já não estão sob o seu controle, se preocupa com as coisas que pertencem ao futuro, que pertencem a Deus, você está caindo nesse problema de confiança. Eu percebi isso na minha vida. Então, para vencer a ansiedade, a gente precisa confiar em Deus. Mas para fazer isso de forma prática, é muito simples. Faça um checklist com as coisas que você precisa fazer e se dedique ao máximo para isso. O resto, se os resultados não vierem, se as coisas não melhorarem, se alguma coisa der errado, você confia em Deus. E daí você age a partir disso. Ou seja, a gente tem que se preocupar somente com o que está ao nosso alcance e deixar as cargas para Deus. Deixar o jugo de Jesus trabalhar na nossa vida. Tudo fica muito mais leve quando você confia em Deus e faz o seu trabalho bem feito. Também não adianta querer confiar em Deus para Ele fazer o que você deveria fazer. Ele não faz isso. Ele não faz o que você pode fazer. Ele faz o impossível. Ele faz o que não está no seu alcance. Então hoje, quais são as suas preocupações? Você se preocupa com o seu futuro, com um futuro trabalho, com uma futura faculdade, com um futuro estudo? Você se preocupa com o que as outras pessoas estão pensando sobre você? Você se preocupa com o que os outros deveriam ter feito e não fizeram? Ou você se preocupa com a sua vida? Quando você cuida só da sua vida e do seu relacionamento com Deus, a sua confiança em Deus aumenta e a sua ansiedade, consequentemente, diminui. Então é muito simples. Para vencer a ansiedade, há de ter confiança. A Bíblia vai dizer que Deus trabalha enquanto a gente dorme. No sentido de que enquanto a gente não está acordado, no sentido de que enquanto a gente não pode controlar as coisas, Deus continua no controle. Deus não dorme. E quando você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Então se preocupe sim, mas com as coisas que estão dentro do seu alcance. Se preocupe em ser a melhor versão de você mesmo e fazer o seu melhor para a glória de Deus. O resto
Ele faz. O resto, Ele provê, Ele abençoa. Então hoje meu convite para você é que você faça sempre o que você precisa fazer. Liste e anote todas as suas responsabilidades e trabalhe cuidadosamente, delicadamente, com intensidade cada uma delas. E depois que você conclui tudo isso, você pode descansar em Deus. Você pode entregar isso para Ele e falar: Deus, a minha parte está feita, por favor, trabalhe com o resto, com o que precisa ser feito que eu não controlo. Eu aprendi a fazer isso e depois que Deus me mostrou que Ele faz o que eu não consigo, eu parei de me preocupar com todas as outras coisas que não estão ao meu alcance. Então é simples, se preocupe com o dia de hoje, amanhã trará suas próprias preocupações. Não planeje muito na frente, porque isso vai impedir você manter a sua cabeça e a sua preocupação no presente. Pelo contrário, ao invés de se preocupar com o futuro ou com o passado, foque no presente. Não faça muitos planos, faça o suficiente e deixe Deus trabalhar. Entregue isso a Deus. A Bíblia vai dizer que apesar do homem fazer planos, apesar do homem se preparar para a guerra, é Deus que dá a palavra final, é Deus que dá a vitória. Então, no fim, não importa o quanto você se planeja, o quanto você se prepara para a guerra, no fim, é Deus que vai dar essa vitória. Então, sim, faça a sua parte, mas confie que Deus fará dele também. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Falou!